Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver esse mini teste do teste de mecânica das construções. E o nosso objetivo aqui será resolver esse exercício do problema 1. Antes disso, devemos entender o que é isso de isostaticidade, não é? Porque aqui dizem analisar a isostaticidade das estruturas, tornar isostáticas as hipostáticas ou hiperestáticas. Então, primeiramente, nós devemos saber o que são estruturas isostáticas, o que são hipostáticas ou hiperestáticas. Então, para isso, vamos pegar esse termo de isostaticidade e desmanchar. Como é que se calcula a isostaticidade? Bom, isostaticidade vamos calcular pela seguinte forma. A fórmula da isostaticidade, a fórmula geral, hoje existem fórmulas específicas. A fórmula geral diz que N, que é a tal isostaticidade, é igual a T mais R menos 3P. Então, guardem bem essa fórmula, essa será a fórmula geral que vamos usar em quase todos os exercícios. O que é T? Já sabemos que o N é a própria isostaticidade. Agora, e T, o que é? T é designado como sendo ligações exteriores, né? E tem a ver com aquilo que se chama de reações de apoio. Então, ligações exteriores tem a ver com reações de apoio. Muito bem. Então, quer dizer que para eu saber quantas ligações exteriores eu tenho, eu preciso saber sobre reações de apoio. Ok, reações de apoio. E o que é isso de reações de apoio? Reações de apoio tem a ver com a forma como a nossa estrutura está apoiada no solo. A nossa estrutura pode ter somente um único apoio que impede que essa estrutura vá para cima, mas também pode ter dois apoios que impedem que ela se movimente na horizontal. Então, vai impedir esse movimento. Pode ser para a esquerda, assim como para a direita. E impede também o movimento vertical. Pode ser para cima, assim como para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa seta eu posso indicar que ela vá para baixo. E aqui posso indicar que ela vá para a direita. E posso ter também um outro tipo de apoio, que é chamado de encastramento. Este apoio impede que essa estrutura rode, além de impedir que ela vá para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, há um terceiro impedimento que é da rotação dessa estrutura. Quer dizer que o apoio duplo permite que essa estrutura faça esses movimentos de rotação. Essa barra pode rodar sem nenhum problema. Pode assumir a primeira posição, pode assumir a segunda, pode assumir a terceira. Não está impedido, está livre. Então, o único impedimento que tem é somente o movimento vertical. Então, aqui também acontece a mesma coisa. Agora, não é obrigatório o estudante ou o próprio exercício colocar aqui esta bolinha, não é? Esta bolinha é que nem a rótula que nós temos no cotovelo ou no joelho. Essa bolinha indica a possibilidade de rotação. Então, eu posso não colocar essa bolinha. O exercício pode estar assim. Nós devemos entender que este apoio, pela representação, é um apoio que permite rotação. Está a ver? Então, aqui podem colocar rodas para indicar que este movimento está permitido. O único que está impedido é este. Aqui também pode acontecer a mesma coisa, né? O apoio duplo pode ser representado desta forma. Não precisa ter a bolinha ali, mas o estudante deve saber que, por ser um apoio duplo, os únicos movimentos que estão impedidos são o movimento vertical e o movimento horizontal. Espero que tenha ficado claro. O encastramento impede os três, horizontal, vertical, assim como sendo a possibilidade desta peça rodar, não é? Então, essa peça não roda, está impedida. Agora, esta aqui sim vai rodar, esta aqui roda. Então, apoios é isto. Quando falam de ligações exteriores, é contar, não é? É chegar aqui e dizer, ok, este apoio me dá somente um movimento impedido.
Então está ligado, quer dizer que não podes impedir, ou não é tipo não podes impedir, não podes movimentar esta peça para baixo ou para cima, está impedido. Agora, esta aqui tem dois impedimentos e este aqui introduz três impedimentos. É isso que eu quero que os estudantes peguem, não é? Então, quando fala-se de apoio simples, é um impedimento. Quando fala-se de apoio duplo, são dois. Quando fala-se de encastramento, são três. Então, são exatamente esses tipos de apoio que a gente tem. Ok, voltemos para o nosso exercício. Vamos lá tentar descobrir o T neste exercício da linha A. Ok, que tipo de apoio seria este? Seria um apoio duplo. Estão a ver? Ele está assim. Quer dizer que impede dois movimentos. Então, vamos colocar dois, mas porque eu tenho este, que tipo de apoio é este? Este é um encastramento. Por ser um encastramento, quer dizer que ele impede os três movimentos que essa peça teria. Então, aqui eu tenho dois e aqui tenho três. Então, seria 2 mais 3, o meu T no final ia dar 5. É muito fácil fazer isso, é só pegarem este passo a passo que está aqui. Ok. Voltemos ao exercício. Good. Então, e para a linha B? A linha B está fácil. Então, aqui nós devemos indicar os movimentos que estão impedidos, é regra. Esses movimentos que estão impedidos devemos indicar. Agora, essa escrita aqui de 3, 2, por aí vai, não é regra, não é obrigatório vocês colocarem que são 2 ou 3, mas facilita. Com prática, vão descobrir que só de ver já sabem, né? Então aqui temos 6. E aqui, quantas ligações com o exterior essa estrutura tem? Com o exterior tem esta ligação e esta. Aqui temos 3, aqui também temos 3, por ser o encastramento. Então, no total, teríamos 6 ligações com o exterior. Espero que tenha ficado claro essa parte. Então, o T, já sabemos o que significa e como calcular. E o R? O que é R? Se o T tem a ver com as ligações que a estrutura tem com o exterior, o R tem a ver com as ligações que a estrutura tem com ela mesma, ou seja, a estrutura tem elementos lá dentro que estarão a ser ligadas, um elemento com o outro. Então, R tem a ver com as ligações interiores. Então, aqui teremos ligações interiores ou internas, né? Esse termo é melhor. Agora, quantos tipos de ligações internas a nossa estrutura pode ter? A nossa estrutura pode ter ligações internas do tipo soldadura, mas aqui chamam de ligação rígida ou não rígido. Então, uma ligação rígida remete-nos a um nó rígido. Então, um nó rígido é aquele em que nós vamos unir duas ou três peças. Vamos dizer que este é um elemento que vamos soldar com outro elemento que está aqui. Então, esta ligação chama-se de ligação rígida. Esse nó é um nó rígido. Por que é um nó rígido? Porque eu não posso movimentar esta peça sem que esta me acompanhe. Está a ver? Este é o nó rígido. E como é que se calcula essa ligação aqui? Essa ligação, a fórmula é 3m menos 1. O que é M? M é o número de peças que estás a soldar. Eu estou a soldar duas peças. Então, o meu M aqui seria 2. Vamos para uma situação em que eu tenho 3 peças a soldar. Tenho esta como sendo a minha primeira peça. Venho nesta peça, soldo uma terceira, uma segunda e vou soldar uma terceira peça. Agora, quero vos mostrar algo aqui. Esta é uma peça, esta é outra e esta é outra peça. Tenho 3 peças, então vou colocar aqui assim. Mas eu
posso fazer o seguinte, considerar que esta é uma peça única. Esta aqui é uma peça única que não foi soldada, simplesmente foi dobrada. Essa já é uma dica que deixo para vocês. Sempre que encontrarem uma estrutura que tenha este tipo de comportamento ou este aqui assim, não vale a pena calcular essa ligação que está aqui, considerar que isto é uma soldadura e calcular usando essa expressão. Estariam a perder tempo. Por quê? Porque o resultado, no fim das contas, ia dar o mesmo em termos de isostaticidade. Então, vale a pena poupar tempo, não é? E não considerar que isto é uma ligação soldada. Vamos dizer que é uma peça dobrada. É uma peça que foi dobrada. Não foi soldada. Então, essa ligação aqui, o R é igual a zero. Sempre que encontrarmos esse tipo de ligação, vamos dizer que o R é igual a zero. Agora, voltando ao nosso exemplo, vamos dizer o quê? Para aquele exemplo, estava assim. Ok, eu aqui tenho muitas possibilidades de análise. Eu posso dizer que eu tenho uma peça e segunda peça aqui assim. Mas aí quem pode analisar desta forma? Dizer que esta é uma peça e esta é outra. Não está errado. Ainda continuam duas peças a serem soldadas. Eu poderia considerar que são três. Há um colega que poderia dizer que não. Eu considero que esta é uma peça, esta é outra e esta é outra. Em termos de isostaticidade, não ia mudar muita coisa, mas em termos de cálculo, estaria já a perder muito tempo. Ok, então aqui eu ia considerar que o meu R é igual a 3M menos 1, por ser um nó que eu considero que foi soldado, certo? Porque eu não posso considerar que são barras dobradas. Se eu considerar que são barras dobradas, eu digo que são duas barras que foram dobradas e por fim soldamos essas duas barras. Aqui é uma e aqui é a segunda. Soldamos essas duas barras que foram dobradas. Aqui eu estaria a perder muito tempo. Só para completar. Aqui eu estaria a perder muito tempo ao considerar cada peça, não é? Eu digo que esta é uma barra, esta é a segunda e esta é a terceira. Esta consideração aqui não está correta, né? Porque eu estaria a dizer que eu tenho aqui uma barra dobrada, mas eu já estou a dizer que não, é uma peça que estou a soldar com outra e soldar com outra, então não estaria a ser eficiente. Então, aqui estaria a dizer que o M é igual a 3, e isso eu não posso fazer em termos de eficiência e rapidez nos cálculos. Good. Voltando. Este é o primeiro tipo de ligações, que pode ser tido como sendo uma soldadura. Outro tipo de ligação que eu posso ter é... Isso aqui eu posso deixar aqui também. É o coiso. Tenho soldadura e tenho parafusos. Eu posso soldar ou posso aparafusar as minhas peças, não é? Como é que eu faço isso? As peças estão assim. Sempre que encontrarem este tipo de ligação, vamos chamar de ligação aparafusada ou rótula. Não, vamos chamar de rótula, sim. Esta aqui é uma rótula. Tinha dito rótula no início. Rótula ou nó articulado. Então, esta é uma ligação articulada. Como é que se calcula uma ligação articulada? A fórmula é a seguinte. R vai ser igual a 2M menos 1. Então, aqui a única coisa que muda é este índice. Agora vamos usar 2. Estão a ver? E não 3. Então, quando é uma soldadura, usa as 3. Quando é um nó articulado ou uma rótula, usa as 2. O M ainda continua sendo a mesma análise. Eu aqui vou ter duas peças a parafusar, que estão ligadas através de um nó articulado. Ok. Aqui também podes ter uma situação dessas.
Aqui são 3 peças, está claro. 1, 2, 3. Então, aqui, o meu M é igual a 3. Será que eu não tenho nenhuma situação que não posso considerar, sei lá quantos, que nem aquela situação das rótulas, do parafuso, que há uma situação que tem que considerar que a peça foi dobrada, por aí vai. Aqui não tem nada disso. Aqui a única coisa que vocês podem ter é uma situação dessas. Vocês têm rótulo aqui, tem uma peça que está assim, e essa peça é ligada com esta peça aqui. Quantas peças estão a ser aparafusadas? Esta peça é uma. Aqui também esta é uma peça. Então aqui meu M é igual a 2. Estão a ver? Por quê? Porque eu tenho aqui, neste local, considero que esta peça foi dobrada. E não que aqui foi soldado. Está a ver? Esse tipo de representação é diferente deste aqui, em que eu tenho, deixa eu diminuir o zoom. Opa, ok. Deixa eu diminuir o zoom aqui, para vos mostrar uma outra representação disto. Pode estar assim, mas também pode estar assim. Aqui já é diferente. Isso é diferente. Aqui sim, estou a parafusar 3 peças. Tenho uma aqui, a segunda e a terceira aqui. Neste caso, meu M é igual a 3. Bom, em termos de ligações, é só isso. Não há mais nada. É só isso. Ligações articuladas e ligações rígidas. Nó rígido, nó articulado. Então, já matamos também o segundo elemento da equação da isostaticidade. O terceiro elemento, que é o P. O P, o que é? O P é como se fosse o M, não é? Só que já não estamos a olhar para as ligações, estamos a olhar para a estrutura toda, no seu todo, não é? Vamos olhar para essa estrutura e vamos definir quantas peças estão nela, não é? Então, o P é o número de elementos, o número de peças. Por exemplo, aqui, se eu digo que, deixa-me tirar isto, se eu digo que este é um elemento e este elemento está a ser soldado com este, então, no total, o meu P é igual a 2, porque tenho 2 elementos na minha estrutura, não é? Esse 2 não quer dizer na ligação, não. Na ligação é o M, é o M. Agora vamos olhar outra estrutura para vermos se apanhamos a ideia. Aqui, por exemplo, eu não olho na ligação, se eu quero saber o P, eu olho os elementos no seu todo. Este é um elemento e este é outro elemento. Agora, como esses elementos estão a ser ligados, não interessa, meu P é igual a 2. Aqui também, tenho que olhar quantos elementos eu tenho. Então, eu aqui posso tirar isto. Este é um elemento, este é outro, este é outro, e este aqui é outro elemento. São 3 elementos que a minha estrutura tem no total. Aqui, quantos elementos eu tenho? Acho que aqui ficará mais claro, porque estamos a ignorar as ligações. Ok, temos este elemento, que é um único elemento. Estão a ver? Só foi dobrado. Temos este elemento, que é um terceiro, que vem ser soldado aqui e depois vem a ser aparafusado aqui. Este é o segundo elemento. Depois temos um terceiro elemento que está aqui, que está ligado com esses 2 através desta rótula que está aqui. Então, esse exercício é um exercício que devem fazer, mas para praticarem. Vou resolver esses 3, ou melhor, vou resolver este e os colegas vão resolver os restantes. Certo? Então, no total, eu tenho aqui quantos elementos? 1, 2, 3 elementos. Estão a ver? Tenho 3 elementos na minha peça. Muito bem, muito bem. Agora já temos tudo sobre isostaticidade. Sabemos tudo.
Mas eles dizem o seguinte: analisar a isostaticidade da estrutura, tornar isostáticas as hipostáticas ou hiperestáticas. Agora, o que é isso de hipostática, isostática, hiperestática? Aí já são tipos de estruturas que nós vamos encontrar, não é? São tipos de estruturas. Vamos a isso. Nós podemos ter estruturas isostáticas. O que são estruturas isostáticas? São aquelas em que o n é igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa estrutura tem um número de ligações suficientes para o seu funcionamento. Número de ligações suficientes para o seu funcionamento. Então, tem ligações suficientes. Quando é que se diz que uma estrutura tem número de ligações suficientes? É quando o t é igual a zero. Essa é a regra. O t tem que ser igual a zero. Não pode ser menor que zero. Até pode ser mais. Mas tem que ser igual a zero para que seja isostático. Então, se eu tenho t menor que 3, não funciona. Eu não posso calcular essa estrutura. Ou seja, um exemplo. A minha estrutura só pode ser, no mínimo, assim. Aqui um apoio simples e aqui um apoio duplo. Não posso ter uma estrutura que não tenha essa característica. Ou seja, esta é uma viga. É que nem um banco, por exemplo. Se queres montar um banco, tens que apoiá-lo. Então, este é um banco. Tem aqui uma ligação. Tem aqui a segunda e tem aqui a terceira. Aqui eu posso fazer alguém sentar sem nenhum problema. Essa estrutura é isostática. Este é um exemplo básico de uma estrutura isostática. Vamos para uma que não seja isostática, que tenha ligações menores que 3. Eu aqui tenho essa estrutura e aqui é um apoio duplo. Aqui tenho 1 e aqui tenho 2. Essa estrutura não é estável. Por que não é estável? Se for um banco, só tem um apoio, isso está a flutuar. E eu sei que aqui tenho a possibilidade de rotação. Quer dizer que essa estrutura pode assumir esta posição. Pode cair, essa estrutura toda pode cair. E nós não queremos. Queremos uma estrutura que está estável, não é? Tem um suporte aqui, tem outro suporte aqui. Então, essa estrutura está instável. Essa está estável e esta aqui não funciona. Isto cai, porque aqui pode rodar, não é? É como se fosse o quê? O nosso braço. Temos aqui para o nosso ombro. Aqui seria o nosso ombro. Se este é o nosso ombro, aqui é a nossa rótula, que está no ombro. Então, este é o nosso braço, não é? Este braço pode cair, este braço aqui, não é? Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos colocar um outro apoio. É isso que acontece quando alguém está engessado. Tem que colocar aqui para uma corda, depois colocar no pescoço para que fique seguro. Então, é como se fosse um apoio. Estão a ver? Good. Então, para estar estável, essa estrutura tem que estar assim. Falta uma coisa. Estruturas que são instáveis recebem o nome de mecanismo. E nós devemos representar o tal mecanismo, ou seja, representar aquilo que aconteceria com a estrutura caso essa estrutura fosse submetida a uma certa ação. Por exemplo, se eu aplicasse uma força para cima, como é que essa estrutura ia se comportar? Essa estrutura poderia assumir esta posição aqui, por exemplo. Deixe-me representar com uma outra tinta. Poderia assumir esta posição, nada iria impedir. Se eu aplicasse uma força para baixo, poderia assumir esta posição. Então, devemos indicar os mecanismos. Então, é isto. Vamos ver mais exemplos de mecanismo. Só fiquei um pouco entusiasmado aqui por conta disso. Mas mecanismo é isso, é quando a estrutura pode se movimentar. E o nosso objetivo é impedir o movimento. Muito bem, já vimos o que é uma estrutura isostática.
é uma estrutura que o N é igual a zero, ou seja, tem exatamente o número de ligações suficientes para o seu funcionamento. No mínimo tem que ter 3. Pode ter mais, mas no mínimo tem que ter 3. Já vimos quando tem menos que 3. Ok, muito bem. Além de termos estruturas isostáticas, podemos ter estruturas hipostáticas. É hipoestáticas ou hipostáticas? Acredito que seja hipostáticas. Vamos ver. Exato, hipostáticas e hiperestáticas. Muito bem. Então, acredito que você já tem uma ideia daquilo que são estruturas hipostáticas, não é? Então, só vou pausar aqui o áudio por conta desse carro que está a sair. Então, dando continuidade aqui, as estruturas hipostáticas são aquelas que têm o número de ligações inferior ao número suficiente para o seu funcionamento, não é? Então, o T até pode ser maior que 3, mas essa estrutura hipostática pode ter aquilo que se chama de ligações internas insuficientes. Então, já vimos, isso calcula-se, a explicação seria que a nossa estrutura tem um número de ligações que não são suficientes para o seu funcionamento. Veja, por exemplo, essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura hipostática, porque embora tenha o número de ligações externas igual a 3, não é? Mas essa estrutura tem o número de ligações internas, vamos lá calcular. Que tipo de ligação interna seria esta? Um parafuso ou uma soldadura? É uma soldadura. Não, é um parafuso. Ok, se é um parafuso é 2, não é? 2M-1. Quantas peças estão a ser ligadas? 1, 2. Então, estamos a ligar 2 peças. Quer dizer que teríamos 2 menos 1. E no total, o nosso R será igual a 2. Ok, temos T, temos R, falta P. P é o que? É o número de peças no total na minha estrutura. Eu tenho 2 peças no total na minha estrutura. Muito bem. Calculando a isostaticidade, eu teria aqui 3 mais, lembrando a fórmula, N é igual a T mais R menos 3P. Então, é o número de ligações interiores somado com o número de ligações exteriores, não é? O 3 que está aqui, esse 3 que está aqui é exatamente esse 3 de número de ligações suficientes que cada estrutura deve ter. Então, vamos ver quanto que isso dá. Aqui teríamos 2 menos 3 vezes... Quantas peças nós temos? Temos 2, ok? 2. Então, N vai ser 5 menos 6. Então, no total, vamos ter N igual a menos 1. Porque menos 1 é menor que 0? Porque menor que 0 é hipostática. Mete o like aí, comenta. Já avisei, mete o like aí, não esqueça, para motivar, né? Para motivar a gravação de mais vídeos, para que eu possa gravar mais vídeos e sentir que o conteúdo está a ser útil, não é? Então, like e comentário acaba nos ajudando. Isso também vai me motivar a disponibilizar o link para o grupo Masas da Fé. Então, quem quiser o link, quem quiser fazer parte, é só registrar aí o número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Ok. O número é 877433 485. Então, podem mandar mensagem, serão adicionados no grupo Masas da Fé. Lá damos explicação para a cadeira, tipo, todas as cadeiras do curso de Engenharia Civil, né? Temos, por exemplo, a explicação da cadeira de resistência dos materiais, hidráulica, disponibilizamos livros, mecânica dos solos,
explicação mecânica das construções, que é exatamente o vídeo que eu estou a fazer agora. Damos explicação também para o curso de engenharia ambiental, porque eles também têm hidráulica lá. Damos explicação para teoria das estruturas, betão 1, betão 2, topografia, construções metálicas e de madeira. Então, damos explicação para estruturas metálicas, não é? Então, e outras cadeiras que estão aqui, desenho de construção e outros cursos, por aí vai. Então, para fazer parte, é só mandar mensagem no WhatsApp deste número que serás adicionado lá. Muito bem, eu irei organizar esse ficheiro para poder mandar lá na comunidade. Então, quem estiver lá vai poder ter esse material e mandar dúvidas no privado, por aí vai. Então, é isso em termos de explicação. Terminamos aonde? Hipostáticas, hiperestáticas. O que falta são, de facto, estruturas hiperestáticas. Então, para estruturas hiperestáticas e para a resolução de exercícios, vou gravar um outro vídeo. Esse termina por aqui, né? Nas estruturas hipostáticas. Então, é tudo. Espero que mandem mensagens nesse número.